tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Dr. Davidson e hoje nós vamos falar sobre o direito da família, porque nós estamos na Semana da Mulher e nos lares hoje em dia nós vemos muitas mulheres de família. Então, dentro desse tema da família, eu pedi que o Dr. Davidson falasse conosco sobre o direito da família. Boa tarde, Boa tarde. Bom dia, né? Boa noite, né? Não sabemos qual horário o pessoal está assistindo o vídeo. É um prazer estar com vocês, né? Esse canal tem feito muito sucesso, né? Obrigada. Estamos aí para poder tentar, né, contribuir um pouco, né, com o conhecimento que a gente tem a respeito, né, do tema, que é um tema muito polêmico e um tema de suma importância para toda a sociedade brasileira e também mundial, né? Verdade. Porque a família ela é a célula máter, né, da sociedade. Dr. Davidson, eu gostaria de saber se existe alguma lei que protege a família. Sim, no Brasil, a Constituição da República de 1988, que é a que está em vigor, né, atualmente, ela diz no seu artigo 226 que o Estado, é dever do Estado proteger a família. Então, com base neste artigo, né, que ele é amplo e acaba que, às vezes, ele não apresenta meios, né, efetivos, mas ele traz ali o princípio de que a família deverá ser protegida pelo Estado. Com isso, a gente vê, por exemplo, formação, né, posterior de vários órgãos de proteção da família. Por exemplo, a gente fala a respeito dos conselhos tutelares, né, e outros órgãos similares, que são órgãos que têm um intuito de proteger a família, não apenas a infância, né, não apenas a criança ou adolescente, mas ele tem o objetivo de permitir que esse adolescente, por exemplo, cresça, ou essa criança cresça num lar equilibrado, num lar saudável, né, tanto para a sua formação psicológica, sua formação acadêmica, né, e de crescimento no conhecimento das matérias afins, né, que a escola e tudo. E, por exemplo, quando o Estado ele fala que é dever, né, do Estado também a educação, a gente vê com relação a isso também a proteção da família. Entendi. Porque a educação, ela que forma, né, uma sociedade forte, uma sociedade capaz, né, de produzir, de crescer, né, por ela mesma, né, sem depender de, né, até mesmo de outros estados, vamos dizer assim, outros estados estrangeiros. Né? Então, uma nação forte é uma nação que tem uma família forte. E a família forte, ela precisa dessas bases, né? Precisa de uma boa educação, precisa de uma boa condição da criança e do adolescente crescer de forma saudável, de forma, né, a propiciar, agregar conhecimento, agregar, né, para a sociedade. O indivíduo, quando ele cresce no meio da sociedade, ele precisa ser um indivíduo que ele contribua de alguma forma com a sociedade. Né? A gente não fala apenas em questão financeira, de trabalho, mas a gente fala em questão ética, moral. E tudo isso está intrinsecamente ligado ao princípio da proteção da família que o Estado deve dar, de acordo com o artigo 226 da Constituição. Então, para quem não sabia, né, toda família ela tem direitos, né? Assim como nós temos deveres, nós também temos direitos. E biblicamente, porque o Dr. Davidson, gente, além dele ser advogado, ele também é pastor, né? Então eu quero saber dele também biblicamente, o que a Bíblia fala sobre a família? A Bíblia, né, lá em Gênesis, né, o primeiro livro, né, da Bíblia, fala a respeito, né, da criação da família, né? Deus ele criou Adão e Eva, né, que foi o início da família, e ali eles, né, através da sua prole, dos seus filhos, né, povoaram a terra, né, e então essa foi a primeira família. E a Bíblia, ela fala muito a respeito de família, principalmente quando a gente vai analisar, por exemplo, eu gosto de pegar um exemplo, por exemplo, de Moisés. Moisés, ele nasceu numa época em que o rei, né, daquela época, estava matando, né, as crianças ali no Egito, né, mandou que se matasse todas as crianças. E ali, principalmente do sexo masculino, para reduzir o número de crianças, o número da natalidade do povo de Israel, né? E aí a Bíblia nos revela que a mãe de Moisés, né, temendo, né, que o seu filho fosse morto, né, fosse vítima desse morticínio, ela então decide colocar ele dentro de um cesto, né, colocar ele no rio.
E a Bíblia diz que ele chega no rio, então ele vai parar lá na casa da irmã de Faraó. O interessante é que quando ele chega lá na casa da irmã de Faraó, a irmã de Moisés acompanhou o cesto o tempo inteiro. E ali, quando chega ali a criança e a moça ali que tira ele da água, né? Ela fala, nossa, é um filho de um hebreu recém-nascido e não tem como se amamentar, né? Porque ela não tinha sido mãe recentemente, né? Então não tinha condição de amamentar. Então a irmã de Moisés vendo aquela situação, ela oferece, né? Eu conheço alguém que pode amamentá-lo. E aí ela então manda chamar a própria mãe, né? A mãe da própria criança do Moisés, e a mãe de Moisés cria Moisés ali como uma babá, né? Nos tempos de hoje a gente poderia dizer que seria uma babá. E aí, durante toda a infância, né, adolescência, Moisés ele é criado por uma hebreia, que era a sua própria mãe, né, que foi, né, inclusive paga para poder cuidar dele. E o interessante é que quando Moisés ele cresce, Moisés ele se vê diante de duas opções. Ele está ali diante de, ou ele vai seguir a cultura egípcia, né, o meio onde ele foi criado, né, ele foi criado dentro do palácio de Faraó, ou ele vai decidir pela cultura hebreia, que era onde que a mãe, o lar dele, né, onde ele nasceu mesmo, né. E aí na hora de decidir onde que Moisés escolhe, a Bíblia diz que ele, então vendo um egípcio batendo, né, um hebreu, ele vai lá e mata o egípcio. Ou seja, a gente vê claramente que ele escolheu a família, né? Ele escolheu o lado hebreu. Mas por que Moisés escolheu o lado hebreu? Por causa de sua criação. Aí que a gente vê hoje a importância, né, de uma boa criação, de uma mãe ensinar, incutir na criança, né, os princípios que ela deve aprender ao longo da sua vida, né, para crescer como pessoa, como indivíduo e como, né, cidadão, né? Na verdade é o caminho o caminho que os pais, né, pai ou a mãe, ou essa chefe de família aí, é o caminho que ela tem que ensinar para o filho, né, o caminho certo, né, vamos lá, é a escola, os princípios bíblicos para quem acredita que é o nosso caso, né, e para a criança, né, caminhar aí no lado certo que ela tem de estar. Doutor Davidson, qual a sua formação em Direito? É só para o pessoal saber aqui. E se alguém quiser contato, pode me chamar nas perguntas e eu vou deixar o Instagram do Escritório Silveira e Patrício, tá, gente? Qual que é a sua formação na área do Direito? Sou formado em Direito, sou bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Milton Campos e atualmente estou pós-graduando, né, Direito Processual Civil pela PUC Minas. Tenho especialização em outra área, né, eu sou especialista em segurança pública pela Polícia Militar de Minas Gerais e escritor, né, de um artigo de opinião pela Fundação Nacional de Mediação de Conflitos. E estamos aí, né? Pastor também, né? Pastor formando teologia, né? Inclusive faço um curso livre de teologia pela Igreja Evangélica Quadrangular e atualmente tenho também feito um curso de extensão pela Igreja Presbiteriana com o reverendo Augusto Nicodemos, que é teologia reformada. Bacana. A gente procura agregar conhecimento, crescer, né, não somente no conhecimento, né, do direito, e tudo, mas no conhecimento da palavra de Deus, que a gente entende que é o norte, né, que a gente deve seguir. Nós temos que ter esse norte. Então, gente, eu vou deixar aqui na descrição aqui o link do Escritório Silveira e Patrício, para quem quiser entrar em contato. Eles também trabalham na criminal, né, na vara. Sim, atualmente o escritório, né, ele é gerido pela minha esposa, Laila Patrício, pelo seu sócio Thaís Silveira. Atuo primordialmente nas áreas civil, trabalhista, previdenciário e criminal. Então, essas 4 áreas, né, tem sido o foco do escritório, né, e graças a Deus o escritório tem obtido muito êxito, muito sucesso em suas empreitadas lá, né? E fica a dica, né? Fica a dica. Então eu vou deixar na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, pode deixar comentários aqui que o doutor responde, tá bom? Na medida do possível, se souber, gente. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada. Nada. Eu vou falar tudo. Eu queria falar uma coisa. Vou dar uma pausa aqui, velho.
single day.